Oi, gente! Vou contar mais um relato aqui pra vocês. Esses tempos eu fiquei muito triste porque eu queria acordar às 3 horas da manhã pra orar, eu queria acordar às 5 horas da manhã pra fazer o meu devocional, né? Sempre de manhã eu queria fazer o meu devocional, porque eu achava que esse era o horário certo e muitas pessoas, sabe, que eu sigo, pessoas aí grandes, nomes reconhecidos, fala que a gente tem que fazer primeiramente no nosso dia o nosso devocional. E hoje eu assistindo uma aula, um podcast do Hernandes Dias, grande homem, grande professor, grande mestre, e é como se aquele podcast fosse a resposta do Senhor para o meu coração, sabe? E eu quero compartilhar com vocês, porque talvez seja a resposta para você que também. E eu assistindo aquele podcast, o professor Hernandes Dias falou bem assim, gente, não tem como eu acordar às 3 horas da manhã se eu durmo 11 horas, meia-noite, porque eu preciso ter uma qualidade de sono para minha saúde. Então, eu entendi, ele falando, né? Eu entendi que não é a hora devocional. Não existe o horário certo, o momento certo. Não é hora devocional, mas uma vida devocional, sabe? E aí ele disse que é durante todo o dia dele, ele faz um devocional. Por exemplo, quando ele está sozinho, ele está no trabalho, ou ele está em alguma consulta esperando, ele faz o devocional dele. Não é hora, mas é ter uma vida devocional, sabe? A gente precisa se desprender dessas coisas, sabe? Que colocam na nossa cabeça, sabe? E é libertador isso, porque a gente precisa entender de fato que nós precisamos fazer, sim, mas não é uma consulta que você marca o horário, não é assim. Não é um compromisso que você marca o horário e é só naquele horário, não. Se não deu de manhã, se você dormiu tarde, se você acordou cedo, né? E tá sem o horário naquele momento, mas não deixe que isso seja um empecilho para que você não faça da sua vida um devocional. Porque, assim como o professor disse, nós precisamos fazer da nossa vida um devocional. O nosso devocional é a qualquer horário do nosso dia, é a qualquer momento em que nós tenhamos tempo para fazer, sabe? Se a gente ficar preso que exige ter um horário certo, um momento certo, e quando você não tiver disponibilidade naquele horário, naquele dia, e se você não tiver disponível, se você tiver, não deixe de fazer só porque você não consegue fazer todos os dias pela manhã, sabe? Mas tenha esse compromisso de todos os dias, durante o dia inteiro, durante todo o seu dia, 24 horas que você estiver, você faça o seu momento devocional. Não se prenda a regras, a regras que a sociedade coloca, sabe? Porque muitas vezes eles pensam que estão facilitando, mas na verdade eles estão complicando demais as coisas. E as coisas de Deus são simples e fáceis. E nós só precisamos entender a nossa realidade e fazer de acordo com a nossa realidade. E não tentar copiar a vida de outra pessoa que talvez tenha disponibilidade 24 horas do dia dela. E o que eu quero dizer com tudo isso é que não deixe de fazer o seu devocional só porque você não consegue fazer pela manhã, sabe? E não se prenda também, eu fiz meu devocional de manhã e não preciso mais conversar com Deus. Não é assim, gente, não é ensaiado, não é uma coisa programada, é natural, sabe? É você encontrar e ter momentos com o Senhor durante todo o dia, durante todo o seu dia. Então, não se prenda a essas coisas, sabe? Mas não deixe nunca de fazer o seu devocional, de ter os seus momentos de relacionamento com o Senhor. Isso é o que é importante. Isso é viver a palavra de fato, real e verdade na sua vida. Então, fica essa dica para você e eu tenho certeza que será libertador, assim como foi para mim.